No início do nosso programa, eu sempre abro o nosso programa com oração. A gente inicia com a música, mas sempre tem uma oração. E em seguida, sempre vai ter o versículo do dia. Hoje o versículo do dia está lá em Colossenses capítulo 1, no verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Eu li ele no início, mas eu queria ler ele agora para você também. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu já li o 14 aqui nesse trecho, eu li o 14 e o 15 também. Esse versículo, ele nos relata dois pontos. Quando aconteceu isso, eu não vou estar falando tanto do contexto para a gente não se alongar, que foi justamente o momento em que Cristo, Deus deu a vida do seu Filho unigênito para nos tirar do império das trevas. Mas ele também fala sobre um momento mágico, um momento fantástico, digamos assim, de quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus. Nossa publicitária Dani, bom dia. E eu quero ler ele agora com esse entendimento para que você entenda. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note que trevas aqui está no plural. E o reino, obviamente, né, não são reinos, é o reino do Filho, está no singular. Eu não sou tão bom com relação a esse conteúdo de escola, mas esse é algo que a gente aprendeu, né? Quando nós estamos no mundo, sem a presença de Cristo em nossas vidas, e aqui eu não estou falando de religião, nós estamos debaixo da potestade das trevas. E há diversos níveis de aflições na vida, né? De opressão na vida, de potestades. Há aquelas pessoas que estão presas em níveis que a gente realmente tem que ir para uma oração pesada, você tem que chamar toda a família para orar. E há pessoas que não, elas estão mais sensíveis à voz do Senhor. O que está prendendo elas é apenas um problema, é apenas uma dificuldade às vezes no lar. E através de uma oração, através de um louvor, ela consegue ser liberta daquilo. Lendo novamente o versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso se deu na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por mim e por você. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu já trouxe esse exemplo aqui em outros momentos, eu vou trazer aqui novamente. Eu não sou encanador, mas eu conheço várias coisas de encanamento, como também de eletricidade, e não sou eletricista. Aqui a Bíblia é clara quando diz em quem temos a redenção, você foi redimido. Por quem? Pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão dos pecados. Remissão, retirou, saiu, você foi limpo de todos os pecados. Hoje você é uma pessoa santa em Cristo Jesus. Pablo, eu sou santo? Como é que eu sou santo se todo mundo é pecador? Se todo dia a gente comete erros? E aí eu vou trazer algo. Lembra que eu falei dessa questão de ser um encanador, de ser um eletricista? Eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu não sou nem eletricista e nem trabalho com cano, né? Nessa questão hidráulica. Mas vez ou outra eu faço. Se precisa, recentemente eu fiz uma extensão em casa. Quando se precisa trocar uma torneira, botar um veda-rosca, fazer uma emenda de canos, eu vou lá e faço, porque eu sei. Mas eu não sou nem eletricista e nem encanador. Não é pelo fato de agora em Cristo Jesus, você sendo uma nova criatura, que você comete um pecado aqui e outro ali, que você se torna um pecador. Você vai ser um pecador depois que você aceita Jesus, se você volta a ter uma vida pecaminosa, uma vida de pecados, uma vida baseada no pecado.
O que é uma vida baseada no pecado? É uma vida no adultério, é uma vida roubando. A pessoa aceitou Jesus e continuou roubando. Ela teve a remissão dos pecados? Ela até teve quando aceitou Jesus. Mas se ela continua naquela vida de pecado, ela não foi santificada. Ela, na realidade, foi santificada, mas não recebeu aquilo de fato e de verdade no coração. Ela não quer andar naquela prática. Então, e a Bíblia é bem clara, né? Até Jesus ele fala, ó, aquele que roubava, não roube mais. Nos evangelhos a gente vai ver Jesus falando isso. Então, Pablo, e hoje eu e você nós somos santos pela graça de Cristo Jesus na cruz. E o que é graça? É favor imerecido. Ele morreu por mim e por você sem eu e você merecermos. Porque Adão deu legalidade lá no Éden para que isso acontecesse. Ele deu legalidade para que essa questão acontecesse comigo e com você. E eu vou te explicar de uma forma clara aqui. Vamos supor que o nosso pai e a nossa mãe, isso é um exemplo, né? Um pai e uma mãe, ele cria o filho em um ambiente, eles são pobres, miseráveis, e ele acaba tendo o filho naquelas condições de miséria. E o filho, ao nascer, passa por várias necessidades. O filho teve alguma culpa por nascer em um ambiente miserável? Desde o seu nascimento até a fase de criança, adolescência, ele teve alguma culpa nisso? Não, não teve. Mas pelo erro dos pais, ele acaba pagando aquilo ali. Foi basicamente o que aconteceu com Adão e com Eva. Deus deu a terra, o mar, tudo que tinha, e disse, olha, vá lá e domine. E aí eles pegaram e deram legalidade para o diabo vir e aprontar aqui dentro. É como se Deus tivesse falado assim, ó, tá aqui a chave, tome conta dessa casa. Aí veio o diabo, aí conversou com Eva, depois com Adão. Aí Adão pegou e disse, não, deixa eu fazer uma cópia agora. Ele fez uma cópia e deu para o diabo também. Em resumo, deu legalidade para que ele atuasse aqui. Só que Jesus ele veio justamente para destruir essa cópia. E para resgatar a autoridade que Deus deu ao homem aqui sobre essa terra. Voltando ao nosso versículo, ao versículo 14. Em quem temos a redenção pelo sangue. Ah, não é pelas obras não? Não. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. A saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu já vi algumas pessoas colocando, nossa vereadora Suzy Racinha, bom dia. Eu já vi algumas pessoas colocando as coisas para o diabo. E a gente, enquanto cristão, colocar, em especial os crentes, né? Deixa eu dominar aqui logo os crentes. Antigamente TV era de quem? Do diabo. Internet, meu, nem se fala. Rádio, do Satanás também. E a gente dava tudo de mão beijada, o quê? Para o diabo. Não, isso aqui é o que é do diabo. Esse tipo de roupa, isso aqui é do Satanás. E a gente dava tudo de mão beijada para o diabo. Condenando todas as coisas. Condenando todas essas coisas. Hoje em dia, você vê o que? Os pastores na televisão, na internet, pregando o evangelho. Mas antigamente era o quê? Não, isso aqui é do diabo, irmãos. Vamos preservar a nossa igreja. Vamos manter a nossa coerência com Cristo e nos afastar. Quando na realidade isso não tem nada a ver. Porque dele e para ele foram feitas todas as coisas. Versículo 16, o finalzinho já do versículo 16. E quando a gente tem esse entendimento, a nossa mente ela se amplia. Opa, isso aqui foi criado para a honra e glória dele.
A música é do diabo, esse tipo de música. Ei, não. Apenas as pessoas estão desvirtuando esse tipo de música, esse segmento, e fazendo dele algo de ruim, mas foi criado com o objetivo de adorá-lo. Voltando ao versículo 13, que é o versículo tema da nossa ministração de hoje, foi o nosso versículo do dia. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. A gente hoje está num período da nossa vida, em especial das pessoas que gostam de política assim como eu, que uma das palavras que mais a gente escuta é democracia. A gente precisa respeitar a democracia, precisamos fortalecer. Agora, quando todo mundo votou, né, o voto democrático. Mas aí, deixa eu te dizer algo. Com Jesus não tem nada de democracia, não. Pablo, você está dizendo que é para acabar com toda a democracia, com os prefeitos e deputados. Não, estou falando do reino espiritual. Veja, reino espiritual. Da questão espiritual. Quando se trata de espiritual, do nosso espiritual, não existe democracia, existe o reino de Deus. O reino de Deus, onde ele é o rei, onde ele é o cabeça, onde ele é a peça-chave. Quando se trata da questão espiritual, existe o rei, que é Jesus, que é o nosso Pai. Quando se trata da questão natural, aí sim existe presidente, governantes, prefeitos, vereadores e por aí vai. Mas quando se trata do espiritual, existe o reino de Deus e o império das trevas. Quando morreu agora Elizabeth, a rainha Elizabeth, foi comoção nacional e internacional. Todo mundo, né, se compadeceu e tal, não sei o quê. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece ou já ouviu falar de algum imperador que morreu e teve toda essa comoção? Deixa eu te dizer, existem alguns imperadores hoje. Ainda existem sim, em especial ali naquela região da África. Você ouviu algum relato? Você, principalmente você, minha amiga e meu amigo que tem mais idade. Meu pastor Guilherme, bom dia. Você já ouviu algum relato de imperadores que morreram e teve essa comoção nacional? Não. Por que você não ouve sobre relatos nesse sentido na atualidade? E isso existe até os dias de hoje. Por quê? Porque geralmente quem tem um reinado, quem é rei, nas nações onde se tem um reino, a situação das autoridades para com o povo é uma. Quando você vai para uma questão de império, é outra totalmente diferente. As pessoas são muito mais afastadas, elas têm muito mais uma ideia de repelir esse tipo de autoridade. Você concorda comigo? E aí eu te pergunto, se no natural as pessoas fazem isso, né, se no natural há essa disparidade entre o reino e o império, imagine na questão espiritual. Imagine na questão espiritual. Só existem dois lados quando se trata do espiritual. O reino de Deus e o império das trevas. Aqui não vai ter democracia para você votar e glória a Deus por conta disso. Porque ele já te chamou para o caminho da luz, o caminho do reino. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você e eu fomos redimidos na cruz do Calvário, o qual é a imagem do Deus vivo. Eu quero orar pela sua vida. A gente está chegando no final do nosso programa. A gente vai se empolgando. Já são 6h58, meu Deus do céu. Eu quero orar pela minha, pela sua vida. Pai, nós te rendemos graças por cada ouvinte, por cada pessoa que estava nessa audiência maravilhosa. Abençoar a cada ouvinte, a cada amiga, meu amigo que estava também sintonizado aqui. Sabendo que hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E somos gratos por isso que foi feito na cruz, foi selado na cruz do Calvário. Pai, nós te rendemos graças em nome de Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário, que nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nossa eterna gratidão. Que a cada dia, Espírito Santo, você venha renovar esse sentimento de sermos pertencentes a um reino de amor, um reino de paz e de justiça aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.